Boa noite a todos, é um prazer enorme estar aqui hoje no episódio e dividir esse episódio com o professor e tributarista Felipe Guerra, presidente do CRC do Ceará. Juntamente com outro Felipe, hoje é a vez dos Filipes, meu sócio Felipe Mendes, advogado tributarista, e hoje iremos tratar sobre o impacto da reforma tributária no bolso, principalmente dos contadores, do setor contábil. A gente vai trazer como se encontra o cenário atual e como ele impactará com a reforma tributária. O professor Felipe ele fez um estudo técnico e aí a gente vai poder desbravar essa temática junto com ele, no sentido de demonstrar como isso se dá hoje e como isso se dará com a reforma tributária. Além do que, a gente vai tratar aqui sobre as oportunidades que o mercado vai trazer com essa reforma tributária para os tributaristas, para contadores. E aí, agora vamos deixar a pessoa falar. Professor, seja bem-vindo ao nosso Contar Pod. Oi, Juliana. Muito obrigado pelo convite. Obrigado também, Felipe, aí, pela oportunidade. É um prazer imenso estar falando com vocês, tá? Acompanho, como eu disse, o trabalho de vocês. Gosto bastante da forma leve com que vocês discutem temas tão áridos, né? Principalmente assuntos relacionados à parte de gestão de negócios, tributário. Então, com certeza, a gente vai poder aí, ao longo desse tempo, discutir de forma técnica, mas também sempre se preocupando em deixar claras as discussões, porque uma das principais críticas que tem se feito a essa questão da reforma tributária é que muita gente não está entendendo ainda o que está acontecendo, né? E eu sou bem honesto e sincero de que, na maioria das vezes que eu converso com mesmo aqueles que estão lá à frente, parlamentares, claramente eles também não sabem o que estão discutindo ainda profundamente, não. Então é bom a gente procurar esclarecer, trazer assim, luz a essa discussão para facilitar a vida aí de todos que estão acompanhando o trabalho dos profissionais da contabilidade, da área tributária, que serão, como você disse, bastante impactados também. Uhum. Professor, seja muito bem-vindo. Aproveitando o ensejo, né, do seu comentário, uma informação adicional, Felipe Guerra ele é responsável por representar o Conselho Federal de Contabilidade lá junto à Comissão de Reforma Tributária que foi instalada no Senado Federal. E aí a pergunta que, nesse primeiro momento, a gente põe é mais de caráter, digamos, filosófico do que técnico. Como é que anda lá o travamento das discussões? A técnica tem sido deixada de lado porque a gente percebe que é um reclame dos tributaristas como um todo, que a técnica é a última coisa que se importa. Os parlamentares, a rigor, saiu até um estudo hoje dizendo que 2% sabem o que é juros sobre capital próprio. E assim, ao que parece, né, a reforma tributária está sendo tocada de acordo com aquele norte, qual é o valor da emenda parlamentar, né? Então, eu queria, assim, eu sei que o senhor está numa função que não pode exarar muitas opiniões, né, a respeito, mas assim, a sua impressão geral, acredito que não tem problema algum, né, se o senhor puder fazer algum comentário sobre como é que tem sido esse trabalho na comissão lá no Senado Federal. Felipe, muita boa pergunta, mas de antemão, viu, pode ficar tranquilo que normalmente as minhas opiniões, independente de cargo ou função, eu vou sempre as trazer porque são sempre de caráter técnico, tá? Então, pode ficar tranquilo. Mas assim, vamos lá. A tua pergunta ela foi bem legal, por quê? A gente tem, enquanto tributaristas, uma percepção muito grande disso, né? Que os assuntos técnicos eles são secundários quando a gente está falando dessa votação de caráter político. Só que é assim, de fato, que as coisas devem ser, né? Imagina que aqueles parlamentares que estão ali nos representando, eles não têm conhecimento técnico sobre todas as matérias que eles votam, né? Então, de fato, a sua principal habilidade é de caráter verdadeiramente político, que é uma ciência que envolve, sim, bastante conhecimento, bastante preparo, não necessariamente de todos que estão ali, mas que eles precisam ter. E é natural que aspectos mais técnicos eles sejam abordados nas suas falas de forma bem superficial. Só que o que é que acontece? Tá? O que é que está ficando muito perceptível? A conclusão que eu tenho chegado, e que muitas outras pessoas que têm acompanhado de perto têm chegado a essa mesma conclusão, é de que foi apresentado aos parlamentares algum estudo de impacto, alguma visualização do cenário prático de como é que as coisas vão funcionar, e isso não chegou até a sociedade. Então, a impressão que nós temos é que eles têm acesso a algumas questões técnicas
que ficarão mais detalhadas quando nós tivermos as normas infraconstitucionais, as regulamentações complementares, e até mesmo tecnologias que estão sendo desenvolvidas pelo Ministério da Fazenda, junto aos técnicos da Receita Federal, que deram para eles uma visão de que as coisas vão ficar extremamente modernas, eficientes, que tudo vai funcionar às mil maravilhas. Só que nós, que estamos pegando o texto, o papelzinho aqui e lendo, a gente não encontra na realidade o discurso que está sendo praticado. Então é isso que está gerando muita ansiedade, até aflições nos nossos corações, né? Porque a gente diz assim, poxa, mas essa reforma tributária na fala, ela é maravilhosa. Na prática, nos números, não. E o que é que... Aí é que eu já estendo aqui a preocupação, tá, Felipe? O que eu mais tenho escutado é que a reforma está aprovada, tá? O que eu mais tenho escutado é que a reforma está aprovada. Ou seja, o ambiente político, o texto na essência daquilo que foi aprovado na Câmara, será o que será aprovado pelo Senado, que obviamente com emendas voltará para a Câmara, que a gente já sabe está praticamente certo, e depois disso para a promulgação. Só que, qual é a vantagem? Os senadores, eles têm estados dispostos a encarar os problemas mais gritantes, né? E aí, por exemplo, já endereço aqui um dos problemas mais gritantes, profissões regulamentadas. As profissões regulamentadas, que estão organizadas conforme o parágrafo único lá do Código Civil, no artigo 966, elas estão organizadas sobre a sistemática de empresa, mas elas são atividades intelectuais. Então, imagina, Juliana, essa é uma defesa que eu tenho feito muito forte, né? Quando eu vendo mercadoria, né, eu vendo uma calculadora. Se eu vendo a calculadora, eu consigo escalar isso aqui de forma absurda desde que eu tenha estoque. Se eu tiver 1 milhão de calculadoras para vender, eu posso deixar lá um anúncio rodando até esgotar 100% do meu estoque. Contabilidade tributária não é assim. Você não vai ter condições de pegar 1.000 novos clientes por dia, até gostaria, né? Acho que todos nós gostaríamos. Mas 1.000 novos clientes por dia, você assinar como responsável técnica, por mais que você tenha seus colaboradores, a contadora é você, o advogado é o Felipe. Então, não tem como terceirizar a responsabilidade técnica. Então, isso é uma coisa que sempre foi visto dessa forma, não só pela legislação tributária brasileira, como pelo próprio entendimento do Supremo Tribunal Federal, de que as profissões regulamentadas elas têm que ter um tratamento diferenciado. E isso não é favorecimento, isso é isonomia tributária, né? Eles são diferentes de fato. Perfeita colocação, professor. E aí, eu acho que isso aflige todo mundo, no geral, todos os brasileiros, essa indefinição quanto às alíquotas do IBS e do CBS. Se fala muito em 25%, inclusive no seu estudo técnico, ele tem projeções de 25%, 28% e 30%, se eu não me engano, não é isso? Exatamente. E essa indefinição deixa a gente com o coração meio angustiado. E eu acho que isso é a preocupação de todo mundo. Eu queria que você falasse um pouquinho para a gente qual a sua opinião em relação a isso, essa indefinição, e também pudesse comentar sobre essas projeções que foram feitas no estudo. Excelente. Então, vamos lá, pessoal. Existem algumas coisas que são muito críticas nessas discussões envolvendo a reforma. E a maioria delas diz respeito a essa obscuridade, né? A falta de clareza que existem nas questões. Aí é interessante porque algumas pessoas, elas se valem do seguinte argumento. Tá, mas, inclusive eu ouvi isso de um senador. Ele disse, mas alguns assuntos não devem ser tratados de fato nesse momento, porque na Constituição... A Constituição ela não pode ser prolixa, a Constituição ela tem que tratar de questões axiológicas, de princípios, beleza, show de bola, todos nós concordamos com isso. Só que nós não podemos ter uma reforma tributária que seja um verdadeiro cheque em branco, né? Porque a gente vai aprovar qualquer coisa, e aí eu tenho sido bastante crítico com relação a isso, porque o pessoal se vale muito do discurso assim, nós precisamos de uma reforma tributária. Sim, todos nós concordamos que precisamos. Perfeito. Só que essa minha predisposição em entender que a gente precisa de uma reforma tributária, ela não pode significar que eu concorde com qualquer tipo de reforma. Então, o que nós estamos vendo?
a ausência das normas infraconstitucionais, ou seja, a gente não tem a lei complementar que vai regulamentar como é que se comportarão IBS e CBS. Promessas, a gente teve muitas ao longo da história. Quem já acompanhou aí de mais tempo deve lembrar, né, PIS/COFINS. PIS/COFINS eles só eram cumulativos. Aí em 2002 nós tivemos a 10.637 e em 2003 a 10.833. Nós tivemos não cumulatividade de PIS, um ano depois a não cumulatividade de COFINS. Naquele momento foi prometido o quê? Foi prometido não cumulatividade plena, foi prometido que todo mundo teria direito a créditos, que era por isso que ia se aumentar as alíquotas. Promessas foram muitas. O que é que a gente viu na prática? O fisco, ano após ano, trabalhando na caça aos créditos. Todo crédito que você mitigando de forma muito forte, né? Então, tudo que você tinha direito a crédito, o fisco vem e diz, não é assim não. Então, o que acaba acontecendo é que essas preocupações, primeiro, com relação à ausência dessas normas que vão regulamentar. Segundo, alíquotas, como você mencionou. A Receita Federal ela publicou, através do Ministério da Fazenda, um estudo, onde eles mencionam uma coisa chamada hiato de conformidade. Vou até pegar aqui o estudo para poder dizer exatamente quais são os 4 indicadores do hiato de conformidade. O que é que a Receita Federal está considerando para poder calcular a alíquota? Tá? Ela está levando em consideração qual é o grau de sonegação fiscal dos contribuintes. É difícil de você projetar o grau de sonegação, já que o sistema novo não tem nem regras. Então já é o primeiro desafio. Segundo, grau de elisão fiscal, que será a perda em decorrência dos planejamentos tributários, das interpretações divergentes a respeito da legislação. Então nós teremos esse segundo ponto que eles precisam também levar em consideração. Terceiro item, grau de inadimplência. Pessoal que deve, não nega, mas não paga. Então, o fisco também está levando isso em consideração. E também a perda de receita em decorrência da judicialização. Então, se não existe estudo de impacto para medir nem isso ainda, como é que a gente pode ter alíquotas? Entendo. Complicado. Então, o desafio está aí. Tem até um professor que fala o seguinte, a reforma tributária ela é igual um pastel de vento. Você come e não sabe nada que tem dentro. Eu vi essa semana, eu achei que uma expressão que foi até mais feliz, o professor Gabriel Quintanilha que mencionou isso, mas eu ouvi um professor, num debate no grupo da APET, eu acho, o pessoal falando que a reforma tributária é como aquele mito da Hidra de Lerna, o dragão que você arranca a cabeça, aí nasce outras 2 cabeças, é uma coisa infinita, uma discussão infinita. Ô Felipe, já que você tocou nesse assunto sobre os profissionais liberais, eu queria fazer 2 perguntas simples e diretas. A primeira o professor Ramon esteve aqui semana passada, procurador do município. Ele falou aqui que a PEC 46, do Simplifica Já foi enterrada. Isso aí, confere, já não se fala mais em ressuscitar a PEC 46. Não existe uma esperança de ressuscitar a PEC 46, já é assunto encerrado mesmo. De fato, aí, pelo que se escuta no Senado Federal, já é assunto encerrado. Por sinal, 37 senadores assinaram, né, o projeto da PEC 46, por isso que eu justifico a pergunta. Felipe, na verdade, a PEC 46, ela sempre correu por fora. Ela nunca, para ser bem honesta, ela nunca nem foi verdadeiramente considerada. Ela acabou sendo um sonho dos secretários de finanças, muitos deles. Eu tenho um grupo aqui no CRC de Ceará, que eu tenho secretários de finanças de vários municípios neles. E assim, todas as vezes que eles tiveram uma oportunidade de falar sobre a reforma tributária, eles foram sempre exaustivamente defensores da PEC 46. Só que eu sempre falei para eles, a gente sempre chegou nesse acordo, né, que era o seguinte: no momento, o que nos compete é trabalhar com as cartas que estão na mesa. E como a PEC 46 ela foi tirada, eu concordo que ela seria uma solução, nesse momento, mais palatável até, viu? A implementação dela, até porque você, nos nossos bastidores aqui, você comentou sobre o professor Hugo de Brito II, né? O professor Hugo de Brito II, ele tem uma reflexão que eu acho sensacional, que ele diz o seguinte, existem 2 grandes desafios no nosso sistema tributário que a reforma tributária objetiva atacar. O primeiro deles é a complexidade.
Se você parar para refletir sobre complexidade, Juliana vai concordar bastante comigo aqui, que boa parte dessa complexidade está nas obrigações acessórias, tanto no seu cumprimento, como na redundância de informações que são pedidas, várias obrigações pedindo a mesma coisa. Tem hora que o contribuinte preenche de um jeito, mas lá no outro canto ele tem que preencher de outro. Só que as obrigações acessórias, elas não estão na Constituição. Elas estão nas normas infralegais. Elas estão ali nas instruções normativas da Receita, elas estão nos convênios do CONFAS. Então, se o objetivo, a princípio, era combater complexidade, bastava fazer uma reforma nas normas infraconstitucionais, uma limpeza delas, uma redução, a gente já teria o primeiro objetivo alcançado. E o segundo objetivo, que seria a onerosidade, que a onerosidade está muito conectada às alíquotas, né? Então, você pensa, o ICMS é muito oneroso. Em vários estados é 18, 19, 20. Então, alíquotas altas. A alíquota também não está na Constituição. A alíquota normalmente estão nas leis e, eventualmente, num decreto. Mas, em regra, nas leis. Então, se a gente tivesse uma reforma que, de fato, propusesse uma maior eficiência à nossa legislação tributária, ela já seria o suficiente para que a gente alcançasse esses objetivos sem a necessidade de ter que estar fazendo uma reformulação tão ampla como que está sendo proposta. Então, de forma assim, bem prática, PEC 46 realmente está fora do baralho, e o que nós temos hoje é praticamente essa PEC nova, né, que apesar de ela herdar o nome de PEC 45, ela é nova, né, e ela é o que está na mesa hoje para ser, de fato, decidido. Perfeito, perfeito. Professor, pensando aí por esse lado dessa complexidade, essa indefinição de transição entre os dois sistemas de apuração, eu acho que essa simplificação não vai ocorrer de forma tão simples. E aí eu queria puxar um pouquinho para esse lado das oportunidades que vão surgir, pensando pelo lado bom, as oportunidades que vão surgir para contadores, para os tributaristas, a hora de se especializar, a hora de buscar o conhecimento é agora que está nascendo, que está tudo de forma... novo para todo mundo. Eu queria que você comentasse um pouquinho, até porque o senhor divulga muitos cursos, faz muitos cursos, e comente um pouquinho sobre isso para quem nos assiste. Posso fazer um acréscimo à pergunta? E o Estatuto da Simplificação das Obrigações Acessórias, que veio com a Lei Complementar 199 em tempos de reforma tributária, resolve alguma coisa? Na linha da pergunta de Juliana, no caso. Ou é letra morta? Estou só te dando notícia ruim, filho. Mas, assim, inclusive, na sessão que eu participei do Senado, o autor do projeto de lei do Estatuto de Simplificação foi quem presidiu a sessão, que é o senador Efraim. A intenção é a melhor possível. A intenção era de reduzir a quantidade de obrigações, simplificar, principalmente para o consumo, né? Só que, primeiro, houveram vários vetos, né, do presidente da República, vários vetos. E, segundo, que existe uma enorme dependência da simplificação da reforma. Então, a gente só vai pensar em um modelo de simplificação se for, de fato, algo aprovado. Mas vamos lá, Juliana, respondendo também a sua pergunta. Primeiro, né, sua reflexão sobre simplificação. Se você conversar com qualquer parlamentar, ele vai lhe dizer, ele vai lhe afirmar com plena convicção de que o modelo que será adotado no Brasil será o modelo mais moderno do mundo e mais simples do mundo. Tá, a gente não duvida disso, né? Quem lida com os SPED sabe que se o fisco quiser, ele tem um modelo extremamente tecnológico. Só que, da onde é que eles estão tirando isso? Eles estão apostando tudo numa sistemática chamada Split Payment, que é uma sistemática que é utilizada em vários países da Europa que possuem IVAs, né? Que é outra falácia que o pessoal está dizendo, o Brasil vai ter um IVA, o Brasil vai ter um IVA. Na verdade, nós temos vários IVAs, né? Nosso IVA é plural. ICMS é um IVA, IPI é IVA, PIS, COFINS não cumulativos são IVAs. Só que, na maioria dos países, principalmente da União Europeia, o IVA ele é um só, né? O IVA é um só. Então, esse modelo de split payment, o que é que ele faz? Ele faz uma separação de pagamentos de forma automática. Então, imagina o seguinte, hoje quando você compra uma mercadoria, você paga, vamos pensar no ICMS substituição tributária, tá? Você tem lá o valor da mercadoria, R$1.000. Valor total dos produtos, está lá na nota fiscal, R$1.000. Aí tem, vamos supor,
20% ICMS-ST, aí, valor do ICMS-ST, R$200, valor total da nota, R$1.200. Só que quando você vai pagar, você paga e esse valor entra direto, normalmente, tá? Pelo menos pelo modelo hoje. Ele entra na conta do contribuinte de direito, que foi aquele que está vendendo a mercadoria para você, e ele, por ser contribuinte de direito, repassa para o fisco. Esse é o modelo. Com o split payment, qual é a ideia? Existem duas formas de split payment. Primeiro, você já faz o pagamento separado, então você já paga 1.000 para o fornecedor, 200 para o fisco direto, ou você faz um único pagamento de 1.200 e a própria instituição financeira fica responsável por segregar esses pagamentos. E aí não entra nem na conta do contribuinte esses R$200. Então eles acham que esse modelo ele vai revolucionar o mundo, porque isso vai tornar tudo muito simples e muito fácil. Só que existe um estudo da União Europeia de 2017 que eles fizeram um aprofundamento sobre a implementação do split payment e chegaram à conclusão de que ele tem um potencial de onerosidade maior do que os benefícios que ele traz. Mesmo assim, ele foi adotado por vários países, tá? Mesmo assim, ele foi adotado por vários países. Só que onde é que está o potencial de aumento, de custosidade, né? Primeiro, a administração tributária, no que diz respeito à manutenção dessa infraestrutura, para poder cobrar tributo. Imagina que ela vai precisar de um sistema mega moderno, que funciona diretamente ali, checando pagamentos e controlando tudo isso de todos os contribuintes do Brasil. Então, o custo disso é alto. Segundo, impacto no fluxo de caixa das empresas. Porque imagina, Juliana e Felipe, é como se a gente estivesse falando de um grande modelo de retenções tributárias. É um grande modelo de retenções tributárias. Você comprou, você pagou, imposto retido. Só que quando você vendeu, o dinheiro não entra na sua conta para você fazer o abatimento. Se você eventualmente tiver um crédito, o que é que você tem que fazer? Pedir restituição. Então, quando você fala no âmbito das oportunidades, você sabe qual vai ser a principal atividade no universo tributário depois da reforma? Recuperação de créditos tributários. Porque se vai estar tudo retido, para você ter o dinheiro de volta, você vai ter que recuperar créditos. E a própria PEC, ela diz o seguinte: a lei complementar vai definir prazo e forma como os valores serão restituídos. Ou seja, terá regras. Então, você vai ter que ter processo administrativo de restituição, de compensação. Você vai ter que ter processo judicial, provavelmente, para restituir alguns valores. Porque hoje, o que é que existem muitos? Muitas empresas que têm créditos com o fisco, principalmente fiscos estaduais, e não recebem. Se não judicializar, não recebe. E judicializando ainda corre o risco de retaliação em muitos casos, né? Entendi. Na sua fala, já comecei a criar várias ideias aqui na minha cabeça de criar uma startup em relação a essa oportunidade aí. Depois a gente conversa, nós três, tá? E a judicialização tem um detalhe, não sei no Ceará como é que tá, mas aqui em Sergipe, estado de Sergipe, eu mencionei isso no Pode Passar, tá pagando precatório em 22 anos. Sem falar naquela maldita súmula 656 da STJ que fala que o pedido administrativo não interrompe a prescrição. Tudo bem que se reporta ao artigo 68 do CTN, mas isso gera uma certa insegurança jurídica, né? Você faz um pedido administrativo e ainda sofre o risco de ter o seu crédito fulminado pela prescrição, né? Então, é uma coisa que assim, a gente precisa refletir antes que a reforma efetivamente venha... exatamente. E um dos pilares dessa reforma é justamente acabar com essa insegurança jurídica, esse contencioso, né? Enfim, isso não vai acabar, pelo contrário. A gente vê aí que isso vai trazer mais ainda. Mas tudo bem. Vamos pular essa parte. Deixa pra lá. Cashback também, deixa pra lá. Deixa pra lá. Vamos pensar pelo lado bom pra gente. Professor, vamos comentar um pouquinho sobre essa não cumulatividade, que eu acho que é um dos pontos principais para os empresários. O que você pode comentar sobre? Bom, vamos lá. O que é interessante sobre a não cumulatividade, Juliana, é que ela tem sido, assim, também outro ponto que os parlamentares se agarram e dizem assim, isso aqui é o grande diferencial que tem nessa reforma, é essa, não cumulatividade. Sendo que a não cumulatividade existe no Brasil há muitos anos, né? O ICMS, desde sempre, desde a sua previsão em 88, mas até desde antes disso, né?
o ICMS ele era não cumulativo, ele é não cumulativo. Então, nosso problema não é a ausência da não cumulatividade, é a ausência da implementação eficaz da não cumulatividade. Então, a não cumulatividade, ela é uma sistemática boa de técnica, como técnica de arrecadação, né? Como sistema de arrecadação, porque ela tem como pressuposto a neutralidade. Então, e é uma neutralidade que também precisa ficar claro, tá? Tornar neutro não significa que ninguém pague. Tornar neutro seria, num encontro de contas, a gente obter resultado zero. Então, ficou neutro, mas não significa que ninguém pagou. O ônus fiscal ele é suportado pela cadeia econômica. E esse é um dos pontos que boa parte dos nossos representantes não conseguem perceber. Então, o que é que precisa para que a não cumulatividade funcione? Primeiro, a garantia de que ela verdadeiramente seja plena. Ou seja, tudo dá direito a créditos e tudo será tributado na saída. Ponto. E segundo, a garantia da imediata restituição quando eu tiver direito a créditos. Então, se eu tenho direito a crédito, eu tenho que ter uma garantia de que esse dinheiro vai ser devolvido a mim e não ficar, como o Felipe explicou, né, esperando precatórios que demoram anos. Eita, derrubou. Dá para gerar outra? Nova reunião. Ih, Maria. Aí eu mando para ele, né? No Google Meet. Chega, Google Meet. Cadê tu, Google Meet? Eu sou meio broca. Sou broca. Até funciona a tecnologia, mas bem demorado. Rapaz. É isso mesmo. Vai. Quando cai... Eu já estou acostumado com o negócio do PJE. Vira e mexe, tem uns problemas. Sério. Você anota por aqui. 625. Tem que mandar um link. Deixa eu só. Se quiser, eu baixo o WhatsApp web aí. E essa não cumulatividade é a mesma coisa do que a gente estava falando antes, né? Eu buguei. Não. Não? Não, acho que é diferente, né? Mas depois anota aí pra gente conversar sobre esse banco aí de créditos. Beleza. Você estava com Reflexão sua conta? boa, Não viu? foi? Você estava dentro também? Tá. Não, por aí não. Por aqui não foi? Não. Estamos gravando ou não? Tá gravando. Tá? Tá. Oi, professor. E aí? Tá dando para ouvir direitinho? Tá. Minutos dá pra gente encerrar? Pra não ficar tomando seu tempo? Tranquilo. Tá no ar? O senhor estava falando sobre a questão dos precatórios, restituição. Sim. Só para concluir, podemos ir já? Podemos. Sim. Só para concluir, Felipe, pior ainda que alguns estados institucionalizaram praticamente um calote, porque é um leilão reverso, né? Então, imagina a pessoa tem lá 5 milhões de crédito, aí diz, olha, se você quiser receber com 60% a menos, eu pago. Se não, você espera. E aí o contribuinte que tem um direito legítimo, porque foi contribuinte de fato, suportou o ônus fiscal, acaba tendo que se sujeitar a perder aqueles valores, né? Exatamente. Sempre nós, contribuintes, que perdemos, né? Professor, dá para a gente comentar um pouco sobre essas alíquotas desse estudo?
Eu estava olhando aqui no estudo, a gente tem o estudo que foi feito, uma carga tributária atual de 13,84%, levando em consideração o lucro presumido. E aí o senhor fez um cenário de projeção nos 25%, nos 28% e nos 30%. Sendo que em 25% a gente ficaria com uma carga tributária de 27,75%, correto? Tá. 28%, 29% e 30%, 31%. Como será isso para a gente... Como a gente vai suportar essa carga tributária? A gente vai conseguir repassar isso para os nossos honorários? Comente um pouquinho sobre isso. A gente já sofre tanto com honorários, imagine com essa carga tributária todinha, se a gente suporta. O desafio vai ser grande, viu, Juliana? No estudo, que quem quiser acessar, um estudo disponibilizado pelo Conselho Federal de Contabilidade, que eu tive ali a participação nessa parte dos cálculos, principalmente, mas quais foram os cenários que nós projetamos? Né? Primeiro, uma empresa do lucro presumido, né? Uma empresa contábil que está no lucro presumido, que fatura ali R$150 mil por mês, né? Aí tem gente que já pergunta de pronto, mas se fatura 150 mil não precisava estar no presumido, tá? Mas é só especulação, pessoal, só projeções para a gente ter uma noção. E aí nós chegamos a essas conclusões, né? É interessante só explicar, Juliana, porque eu fiz uma espécie de DRE pequenininho ali para poder justificar a base de créditos, né? Porque um dos principais desafios do prestador de serviços é que ele não tem direito a créditos tão profundos como uma indústria, né, que tem a compra de insumos e várias outras etapas da cadeia que passam diretamente pelo custo. O que é que acaba acontecendo? Os prestadores de serviço, eles têm ali seu principal desembolso mensal é a folha de pagamentos. E a folha de pagamentos não dará direito a créditos. Então, eu fiz a seguinte lógica de raciocínio no cálculo, né? Peguei a receita bruta e apliquei o percentual de presunção, né? Então, vamos supor, 150 mil, percentual de presunção 32%, então a gente chega em 48 mil de lucro presumido. Se eu tenho 48 mil de lucro, significa que eu tenho 102 de custos e despesas. Uhum. Aí, esses 102, eu considerei que 60% era folha de pagamentos. Se 60% dos 102 é folha, significa que a folha é 61.200. Então, sobrou para que eu tivesse de base de créditos 40.800. Então, foi com base nessa base de créditos que eu fiz lá 25, 28 e 30. E aí, em todos os cenários, foi como você viu. No primeiro teve um aumento de 100%, no segundo de 116% e no terceiro de 126%. Aumentos absurdos, né? Só que onde é que mora o X da questão? É o que eu estava explicando na não cumulatividade. Na cabeça dos parlamentares, o fato de existir não cumulatividade é assim, quem paga é o próximo, você não está pagando nada, quem paga é o próximo. Só que o que eu mais tenho batido na tecla é, não existe esse quem paga é o próximo. A carga tributária sobre a etapa da cadeia econômica, ela existiu. Ela existiu e existirá de forma extremamente majorada. Então, esse é o ponto que as pessoas não estão conseguindo entender. E o nosso desafio será altíssimo. Principalmente, aí obviamente, né? Quando a gente fala de alguém que é uma empresa que presta serviço para outra empresa, como é no caso a maioria dos contadores, dos tributaristas, dos advogados também, menos mal que eu repasso créditos, né? Estando no lucro presumido, menos mal que o que ele me pagar dá direito a créditos. Não que isso vai gerar um baita boom de incentivo econômico para a pessoa comprar mais e pagar mais porque está tomando crédito. Não vai, tá? Mas você imagina no cenário da pessoa física. Você imagina quem presta serviço para a pessoa física. A pessoa física tem lá, eu não tenho direito a crédito, eu sou pessoa física. Certo? Você imagina, Juliano, você está contratando um pintor para a sua casa. Ele não vai te transferir créditos, porque você é pessoa física. Você não vai ter direito a cashback, porque você já está numa renda altíssima. Então, o que você vai fazer? Ele vai chegar para você e vai dizer, olha, 1.000 com nota, não, é 1.000 sem a nota e 1.250 com a nota, ou 1.300 com a nota.
vai haver um forte incentivo à economia subterrânea, a você não emitir nota, a informalidade. Então, esse é o cenário que nós temos para o lucro presumido. Aí tem muitos deles, né, dos parlamentares, principalmente. Minha crítica é muito, eu sempre voltada aos parlamentares, porque são eles quem estão defendendo, né? De que isso aqui está maravilhoso. Sim. Aí eles dizem, não, mas no Simples Nacional não mexe, no Simples não mexe. De fato, a projeção, a gente não consegue hoje mensurar como será o Simples dentro da sistemática da reforma. O que a gente consegue é fazer aquela previsão que está lá na própria PEC, que é a empresa optante pelo Simples, que decide pagar IBS e CBS por fora. Então, é isso que a gente consegue. Nesse cenário não melhorou muito não, porque também aumenta. Inclusive, fala-se sobre o Simples, falam que pode morrer o Simples porque uma vez que ele não dá direito a crédito, quem vai querer contratar uma empresa do Simples? Correto esse pensamento? Correto, porque o que é que acontece hoje, né? E essa é a grande... esse é o grande problema da gente ter vários tributos virando alguns únicos. Porque hoje nós temos, como eu disse, né? ICMS não cumulativo, IPI não cumulativo, PIS e COFINS não cumulativo. Só que apesar dos três serem não cumulativos, a não cumulatividade é diferente dos três. Diferente dos três. O que é que acaba acontecendo? No IPI a não cumulatividade é física, né? O bem precisa se incorporar ao custo do produto, ao produto industrializado para tomar crédito. No ICMS é um crédito escritural, é um crédito de imposto contra imposto. E no PIS e COFINS é um crédito subtrativo indireto, que é base contra base. Então são três tipos diferentes. Aí agora eu crio um só, cuja base é tributo contra tributo, que foi pago na entrada contra o que foi pago na saída. Só que complica, porque hoje uma empresa do Simples Nacional, quando ela vende para uma empresa do lucro real, a empresa do lucro real toma créditos nas alíquotas de 9,25. E quando isso acontecer com IBS e CBS, não será esse crédito, a não ser que a empresa do Simples opte por pagar IBS e CBS por fora. Que aí a gente tem um impacto não só de carga, mas a gente tem um impacto também do custo de conformidade, né? Porque tratamento tributário favorecido e diferenciado, que deve ser aplicado às empresas optantes pelo Simples, uma garantia que está lá prevista na Constituição, importa em você ter um custo de conformidade menor. A gente sabe que na prática talvez não seja tão menor, né? Mas vai ficar menor ainda. Entendo. Professor Felipe, tem alguma coisa a acrescentar? Não, eu fiquei aqui refletindo sobre os sublimites, né, estaduais, como é que vai se dar aí com a extinção do ICMS, como é que vai ficar os sublimites estaduais, né? Uma reflexão sobre isso. Os estados estão esperneando muito, né, por conta da composição do Conselho Federativo, porque eu acho que já ficou claro, né, para todo mundo, que os estados, eles perdem a competência a respeito desses tributos. A competência deles vai ser basicamente para definir as alíquotas e desde que elas sejam uniformes, né? Ou seja, eu não posso ter uma alíquota diferente para um segmento ou para um produto do que para outro. O que eu definir de alíquotas vai se aplicar a todo mundo. Então, essa questão de sublimites tende a deixar de existir. Essa questão da substituição tributária para frente tende a deixar de existir. Até porque vai ser tudo retido mesmo na fonte. Então... Perfeito, obrigado. Professor, eu só tenho a agradecer a sua presença. A gente sabe que tem muita coisa que vai acontecer com essa reforma tributária, tanto oportunidades quanto os impactos que ela realmente vai se dar no setor econômico, principalmente, o desemprego, a sonegação. A gente sabe que isso tudo poderá aumentar. E aí, eu já lhe convido para participar de um outro episódio assim que essa reforma ela for aprovada, porque, por enquanto, ela está tramitando. Eu ouvi falar que ela deve ser aprovada em outubro, mas não sei se sai ainda esse ano. Quem deve saber mais disso é o senhor que está lá participando dessa comissão. E aí eu já deixo o convite para o senhor voltar aqui no nosso podcast. Felipe, Xará, muito obrigado pela presença, uma satisfação imensa. E, assim, foram bem esclarecedoras suas colocações. E passa a palavra para suas considerações finais, fica à vontade. foi uma aula que a gente teve aqui.
Pessoal, somente agradecer de coração o convite de vocês. O convite para retornar já está topado, tá? Só a gente ajustar aí quando, assim que aprovado. Segundo o relator Eduardo Braga, né? A expectativa é que até o dia 5 de outubro já o texto passe pelo plenário do Senado, então depois deve voltar para a Câmara. A gente não sabe se esse ano ainda sai, mas é provável que sim. Então, com certeza, a gente terá aí muitos assuntos para discutir, para debater, para estudar e para pensar juntos, tá? Porque essa é uma construção que tem sido coletiva, porque todos os dias alguém percebe uma coisa, um impacto, uma situação nova. Então, discutir, falar sobre isso é sempre muito importante, porque nos ajuda a refletir sobre todo esse processo. Então, contem comigo, tá? Feliz, parabéns pelo trabalho de vocês. Sigo acompanhando aqui, torcendo para que seja sempre esse sucesso. Obrigada. Obrigado. E deixa eu ressaltar aqui, o estudo técnico que o senhor fez está excelente. Eu gostei muito do estudo no geral, assim, dá um norte para quem não sabe nada da reforma tributária, principalmente para o setor contábil. Gostei muito. Obrigada. Que bom, fico feliz. Existe um grupo do CFC, né? O CFC, desde o início, o presidente Aécio está muito comprometido em que o contador, de fato, ocupe um papel de protagonismo nessa discussão da reforma. Então, ele criou, através da vice-presidente de técnica do Federal, a Ana Tércia, um grupo de estudos com contadores do Brasil todo, tributaristas, referências, o professor Paulo Pegas está lá, muita gente muito boa. E a gente desenvolveu junto esse trabalho. Eu tive a oportunidade de dar essa contribuição também, mas é um trabalho feito assim com muito detalhe, com muito cuidado, inclusive várias versões posteriores a gente já foi divulgando, porque novidades vão saindo, atualizações. Então, eu recomendo a todos que não tiverem visto ainda, dê uma olhadinha, porque você vai perceber o impacto na atividade contábil de forma bem prática. Perfeito. Professor, eu posso fazer um pedido? A gente tem uma praxe de, ao final, tirar uma selfie com os convidados, que geralmente são presenciais. Aí, como o senhor está online, a gente vai fazer aqui virtual para a gente registrar aqui. Vamos lá. Eu tenho que sair bonito, alto e magro nessa foto, viu, Felipe? Eu também, Felipe, peraí. No virtual fica mais fácil, presencial que é complicado aqui o negócio. Tirar selfie sem papada. Peraí, deixa eu tirar esse microfone. Melhor aí, não tô bonita não. Peraí, deixa eu tirar esse microfone aqui. Juliana dizendo que não tá bonita. Obrigado, professor. Obrigada, professor. Depois a gente encaminha as fotos aí para você. Precisando da gente, estamos à disposição. Show de bola. Contem comigo também. Um abraço, pessoal. Tudo de bom. Obrigado. Aparece Sergipe, pessoalmente aí. Pode deixar. Um abraço. Valeu.